Hoje você vai conhecer um pouco da história da beata Helena Guerra. Ela nasceu na cidade de Lucca, na Itália, no dia 23 de junho de 1835. Desde pequena, ela demonstrava uma inteligência acima da média, especialmente quando se tratava do estudo de línguas e das artes. Falando o dialeto da sua região, ela estudou e aprendeu em casa a falar italiano. Também em casa, ela estudou e aprendeu o latim e o francês, além de aprender também pintura e música. Ah, mulher inteligente, hein? Que isso, acho que eu preciso me inspirar nela. Em 1854, com 19 anos, ela aprendeu enfermagem e foi prestar seus serviços a doentes com cólera. E, dando apoio a esses doentes, além dela aprender uma moto. E aí, quando ela ajudava essas pessoas, além dela praticar a caridade cristã, ela também ficou sensível ao sentido da vida, vendo de frente a morte de muitas pessoas. 3 anos depois que ela começou esse serviço de ajudar os doentes, ela contraiu uma doença que muitos acreditam que tenha sido pelo contato dela com esses doentes. E essa doença fez com que ela ficasse por 8 anos na cama. Mas você acha que ela ficou triste por isso? Ficou ali? Não. Esses 8 anos ela aproveitou para se dedicar à oração e aos estudos. Ela estudou principalmente padres da igreja, santos e teólogos dos primeiros séculos da igreja, aqueles que foram de certa forma responsáveis pelo aperfeiçoamento da doutrina católica. Ela sabia que ao estudá-los, a moto voltou. Ela sabia que ao estudá-los, ela estaria bebendo da fonte da fé cristã. E esse estudo que ela fez durante esse tempo acamada foi determinante para o futuro dela. Ela criou, entre os amigos que a visitavam, um grupo. Mas não era grupo de WhatsApp não, viu, gente? E esse grupo ela denominou de Amizade Espiritual. E esse grupo ajudou Helena a projetar e perceber um novo estilo de vida religiosa, de certa forma contemplativa. Em 1865, ela ficou curada de sua doença. E em 1870, ela assistiu a uma sessão do Concílio Vaticano I. E depois que ela participou ali, ela voltou com ainda mais fervor para a cidade dela. Agora imagina, por exemplo, você vai ali num retiro, num final de semana na sua paróquia, você já volta com aquela, vontade de mudar tudo. Imagina você participar do Concílio Vaticano, tanto que essa mulher não voltou motivada a fazer a diferença. E lá, na cidade dela, em Lucca, ela deu início a uma comunidade religiosa feminina. E essa obra religiosa teria como patrono Santa Zita, a qual Helena Guerra era muito beata. A qual Helena Guerra era muito devota. Beata ela virou depois, né? Eu vou procurar saber sobre Santa Zita mais pra frente, que se Deus quiser nós vamos encontrar a história dela e você vai conhecer também sobre Santa Zita. O carisma da obra ia de encontro a uma grande necessidade da época, que era a educação dos jovens. E nessa primeira comunidade, elas não faziam votos como eram nas congregações. As mulheres que ali se juntavam eram voluntárias, atuantes na área da educação, que estavam dispostas a ajudar aqueles jovens. A beata Helena Guerra escrevia livros pequenos de catequese e a obra dela ia crescendo, estava dando certo. E entre os beneficiados da obra, a gente pode destacar a adolescente Gemma Galgani. Ah, você já ouviu falar nesse nome, né? Em algum lugar você já ouviu falar nesse nome. Naquela escola ela foi preparada para a sua primeira comunhão, recebeu ali ensinamentos, foi catequizada. Depois, da sua história, o que aconteceu com ela? Esse nome você conhece? Tornou-se santa. Então pode aguardar, já tô devendo aqui com essa história Santa Zita e Santa Gemma Galgani. Alguns anos depois, a comunidade foi reconhecida como congregação religiosa, que tinha Helena Guerra como a sua fundadora. E com o crescimento da comunidade, daquela congregação, Helena se sentiu motivada a colocar em prática algo que o próprio Deus havia suscitado no coração dela. Ela queria conduzir a comunidade e os fiéis a um encontro mais íntimo, mais profundo com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E olha, ela foi tão ousada que ela escreveu várias cartas direcionadas ao Papa Leão XIII. E ela dizia nessas cartas, inspiradamente, da necessidade da igreja voltar-se ao Espírito Santo. E assim, os fiéis conheceriam melhor o Deus que habitava ali dentro deles mesmos, que habita em mim, que habita em você. E aí, você acha que aconteceu o quê? O
Papa acolheu a carta dela? Acolheu. Ele sentiu que as palavras de Helena Guerra eram palavras de Deus para a igreja. E aí ele escreveu 3 documentos convocando católicos do mundo inteiro a estudarem, refletirem e pedirem a luz do Espírito Santo. Além disso, o Papa foi tão tocado por essa história toda que ele deu à congregação de Helena Guerra o nome de Obreiras do Espírito Santo. Mas nem tudo é fácil. E as próprias colegas de Helena Guerra lá na comunidade em Lucca estavam meio que rejeitando essa ideia. Elas não estavam gostando disso não. Elas foram contra. E sabe o que é pior ainda? Elas chegaram ao ponto de retirá-la da própria obra que ela fundou. Vê se pode. E aí, em um sábado santo, um dia muito esperado pelas irmãs, pois pela primeira vez elas receberiam o ato da congregação, e aconteceu o seguinte: logo que Helena Guerra vestiu seu hábito, ela entregou sua alma para Deus. E isso foi no dia 11 de abril de 1914. E em 1959, ela foi proclamada beata pelo Papa João XXIII. E inspirado pelos escritos de Helena Guerra, o Concílio Vaticano II foi convocado. E ali foi pedido que o Espírito Santo renovasse a igreja, como em Pentecostes. Você aí que às vezes no seu grupo de oração clama pelo Espírito Santo, um novo Pentecostes na sua vida, mal imaginava de que toda essa inspiração veio de uma mulher no pior momento de sua vida. Quando estava doente, Deus deu o melhor para ela. Deus deu o próprio Espírito Santo, a própria inspiração do Espírito Santo. Que a beata Helena Guerra interceda por nós e que, plenos do Espírito Santo, Deus nos abençoe. Tchau!